E este é o nosso tema então, a vitória sobre o medo. Esta é a terceira reflexão nossa sobre esse tema medo. Então a vitória sobre o medo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, o versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele somos o quê? Com Ele somos glorificados. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 17 diz: porquanto Deus não nos concedeu um espírito de temor, mas de fortaleza e que mais? E de amor. Então, porque Deus não nos deu o espírito de medo. A ideia é essa. Deus não nos deu um espírito de medo. Nós temos visto muitas pessoas entre nós, pessoas medrosas, bloqueadas, limitadas. Jesus veio ao mundo e venceu todas as barreiras possíveis. Barreiras que estavam tentando bloquear sua caminhada, intimidá-lo. Deus tinha um propósito na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo com uma missão de se entregar por nós, de morrer por nós. Mas ele foi cercado por circunstâncias, barreiras, e ele venceu todas as barreiras possíveis. Ele suportou, meus irmãos e irmãs, o frio, o calor, a fome, a sede no deserto. Além disso, ele expulsou demônios, curou enfermidades, doenças incuráveis, rompeu até mesmo com as leis da natureza, andando sobre as águas e mandando a tempestade acalmar, as águas bravias do mar da Galileia se acalmarem. O Senhor Jesus também controlou as leis da física ao transformar água em vinho, bem como multiplicar pães e peixes para alimentar uma grande multidão. Então Jesus passou por todos os testes possíveis e foi aprovado em todos eles. Ah, pastor Eugênio, mas Jesus foi Deus. Mas ele, como homem, como gente, a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele não usou aquilo que ele era como Deus, exatamente como exemplo, como protótipo para eu e para você entendermos que nós conseguiremos vencer as circunstâncias difíceis, as barreiras que surgem, as intimidações que possam as pessoas nos colocar, aí no seu trabalho, lá na fábrica, lá na loja, a crise que você está enfrentando. Então Jesus teria que vencer a morte ao enfrentá-la e ressuscitar ao terceiro dia, e o fez. Jesus está aqui, está aí. O Cristo que nós servimos não é o Cristo pregado nessa cruz aí, uma cruz escravejada de brilhantes, de gesso, de madeira. O Cristo que nós servimos não é um Cristo das páginas de algumas revistas, dos monumentos colocados aí em algumas cidades do nosso Brasil. O Cristo que nós seguimos e que nós temos e que pode nos dar vitória sobre o medo é um Cristo que habita em mim, habita em ti. Ele vive, ele ressuscitou dentre os mortos e ele está aqui
Ele está aí com você. E ele venceu a morte. Mas antes quis mostrar de uma vez por todas que já tinha vencido o medo. O medo é um incômodo emocional que provoca ilusões, fazendo as coisas parecerem piores do que realmente são. Então preste atenção. Basicamente existem 3 tipos de medo. Primeiro, o temor natural. Preserva do perigo. Lembra da nossa segunda reflexão? Que nós falamos sobre isso? O medo natural. Todos nós é normal termos as nossas fobias, os nossos medos. Você está saindo na rua com o teu filhinho de 3 anos, de repente todo mundo correndo porque tem um pitbull solto. Aí é o medo da defesa, não é? É a preservação do perigo. É tão interessante como Deus nos criou de uma maneira complexa e linda. Porque você está dirigindo, de repente uma pessoa com bicicleta vem, um ciclista e passa de frente de você. Aí você toma aquele susto, aquele medo de preservação. De repente todo o sangue vai para os órgãos internos e você fica pálido, não é? Sua pele fica, o seu rosto fica pálido, aquele olho fundo, exatamente por causa disso. O temor natural. E isso é interessante, claro. Já pensou se a gente vivesse aí? Perguntaram àquele pessoal que... um rapaz que pula de paraquedas. E falou assim, você tem medo? Ele falou, claro, eu tenho medo. Eu tenho medo. É natural isso. Conquanto é ousado para se atirar a não sei quantas milhas de altura lá. Pés, quer dizer pés, né? Então esse temor natural que todos nós temos. Senão nós faríamos bobeira, besteira. Mas tem um temor referencial para com Deus, para com pais e autoridades, né? Você tem um respeito tão grande para o seu pai, para sua mãe, que você não quer escandalizá-lo, entristecer o seu pai, entristecer a sua mãe. Você não faz algumas coisas porque você tem o temor referencial a um Deus que é santo, a um Deus que na sua palavra revela para que você seja santo, e de vez em quando dá vontade de você fazer algumas coisas e não faz exatamente por reverência, por referencial, por temor a este Deus que é justo, que é santo e que quer que nós vivamos uma vida santa. É ou não é? Mas tem o temor, medo escravizador. Muita gente bloqueada entre nós, muita gente presa numa prisão hermeticamente gélica, fechada. Muita gente, eu diria, bloqueada. Seus sonhos bloqueados, porque são pessoas que estão dominadas pelo medo. Medo que escraviza. O ser humano tem em si um instinto de defesa ou noção de perigo que serve para protegê-lo, sim, mas o medo é uma insegurança sentida quando a pessoa se sente ameaçada por algo. Medo gera ansiedade, traumas, complexos e fobias as mais variadas, claro, não é? Muitas pessoas são dominadas pelo medo. Contudo, o medo muitas vezes é invisível. Uma perturbação interior que agiganta o perigo. É ou não é? O medo destrutivo, ele se caracteriza principalmente por uma ansiedade excessiva. Aquela pessoa que só fica ansiosa, aquela pessoa cheia de tiques, de taques, de expressões corporais esquisitas, anda para lá e para cá, aquela compulsão, loucura. Você está assim, é? Então, continue comigo, porque a minha proposta aqui é que você vença a vitória sobre o medo. Medo, ansiedade excessiva, não ter razão objetiva, não tem base na realidade concreta. O próprio paciente, a pessoa que procura um terapeuta, sabe ser absurdo o que sente, mas ele não consegue administrar este medo. O medo que provoca uma aflição, ansiedade desmedida. E é interessante que esses medos, essas fobias que nos desordenam, elas vêm acompanhadas, o medo vem acompanhado de sintomas físicos, falta de ar, sudorese, suor excessivo,
dores. Eu já falei com vocês aqui das doenças psicossomáticas. Psique, alma, e soma, corpo, carne. Então as nossas psicossomatizações, lembra? O medo é assim. Vai gerando no nosso corpo, a mente libera lá, até as glândulas do nosso corpo são afetadas, se tornam lançando eu diria, todo vapor, aquela adrenalina, aquela química, e acontece tendo manchas purulentas, as unhas tendo aqueles problemas entre as unhas. Então o medo pode vir do passado que persegue a pessoa e não tem como voltar atrás. Ou até mesmo de algo do futuro que nem sabe se realmente vai acontecer. E eu estou falando com você, você tem um medo de algo que aconteceu com você no passado. E o que te atormenta? Te impedindo de você continuar o seu trabalho normal, os seus estudos. Você está preocupada, ansiosa, com medo do futuro? O futuro pertence a Deus. As reações do medo podem ser tanto paralisar a pessoa, quanto levá-la a ser ofensiva, tentando ocultar seu medo. Porque eu lhes disse que o medo tem as suas roupagens. É aquela pessoa tímida, aquela pessoa que fica acanhada, aquela pessoa que chega no ambiente e de repente o medo coloca uma capa, uma roupagem, e aquela pessoa começa a duvidar de todo mundo, mania de perseguição, a pessoa começa a falar, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. É essa roupagem do medo. Outra roupagem do medo é a vaidade excessiva, aquela pessoa compulsiva. Outra roupagem do medo, que eu lhes disse na segunda reflexão, é aquela roupagem do perfeccionismo, aquela pessoa perfeccionista demais, detalhista demais, as pessoas acabam afastando delas, é uma roupagem do medo. Então, as reações do medo podem ser tanto paralisar a pessoa, quanto levá-la a ser ofensiva e ocultar o medo. Antes de existir o pecado, preste atenção, não havia medo. Quando o homem e a mulher estavam no Éden e tinham comunhão com Deus, o Senhor encontrava-se com eles todos os dias ao entardecer, para que não sentissem sozinhos. Mas quando pecaram, sentiram desagregados, desamparados, fugiram, se esconderam, começaram a ver o bem e o mal e sentiram que estavam nus, ou seja, desprotegidos. O medo não é da vontade de Deus. Por isso que nós lemos esse texto aqui na introdução, que Deus não tem nos dado um espírito de escravidão, para você ficar intimidado, bloqueado, sofrendo. Você não consegue celebrar a vida com toda a exuberância. Você não consegue ir para o trabalho e celebrar os momentos com seus amigos. Você não consegue, o passeio que você faz se torna pior do que você estivesse aqui. Então Satanás tem usado o medo como uma de suas mentiras para te ameaçar, para te escravizar vidas. E é por isso que é importante desmascarar e desfazer essas mentiras em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui em 1 João 3,8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu vou repetir. João 3,8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, do diabo. Presta atenção. Deus está me usando para falar com você. A partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. Como vencer o medo? Então vamos aprender com Jesus. Como ele venceu o medo. Ele venceu o medo por nós, ele venceu. Ele foi gente, ele foi homem. Ele teve carne e osso, ele sentiu tristeza, sentiu de vez em quando só. Chegou um momento que ele disse para os discípulos: em nenhum momento, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo, não me deixem só. Você quer vencer o medo? Amém? Primeiro, reconheça seus limites. O primeiro passo é reconhecer que tem medo e deseja vencer. Você admite isso? Ou você fica usando as outras roupagens para esconder o medo? A vaidade, o perfeccionismo, a timidez.
Jesus foi para um lugar que ele conhecia. Queria estar num território que lhe fosse familiar. Ali naquele jardim era seu lugar de oração. Também escolheu bem com quem estaria ali e sabia o risco que corria de ser encontrado por Judas e por aqueles soldados, seus inimigos. Então, fazendo isso, Jesus reconheceu o quê, irmãos, minhas irmãs? Os seus limites. Limites físicos, territoriais. Ele procurou um local que lhe fosse peculiar. Então procure um lugar que seja peculiar, um território, um ambiente. Por que você está ainda fora da comunidade, do povo de Deus? Você é petisco de lobo. O lobo que vem destruir a sua vida, roubar, matar e destruir. Então Jesus reconheceu os seus limites físicos, territoriais, pessoais e relacionais, sabendo com quem queria estar e a quem poderia enfrentar. Ele sabia. Talvez, olha, você está aí dominado por este medo. Cuidado. Reconheça seus limites emocionais e espirituais. Jesus se preparou através da oração e ele avisou para seus discípulos. Talvez você pense que Jesus, sendo Deus encarnado, sabia tudo o que deveria acontecer e por isso teve condições de enfrentar. Mas imagine você se soubéssemos os problemas que enfrentaríamos, que vamos enfrentar no futuro, como percas, doenças, por exemplo. Ficaríamos mais ansiosos e medrosos ainda. Entretanto, Jesus, que tinha certeza do que lhe sobreviria, mesmo assim, enfrentou o medo e teve coragem. Mesmo com nossas limitações humanas, nós temos condições de avaliar nossos limites. Olha para cá, escuta, meu irmão. Não vai enfrentar o inimigo em território desconhecido. Não pense que você tem dons. Eu tenho, pastor Eugênio, todos os dons espirituais. Prazer, Espírito Santo. Prazer. Eu sou uma pessoa que fala em línguas estranhas. Fiz o curso de teologia, mestrei. E aí? O inimigo está pouco importando com o seu diploma de teologia, que você fala dons, ou você tem dons revelado aqui em Coríntios. Não vai enfrentar o inimigo com essa jactância, com essa arrogância. Saiba a sua limitação, filho. Procure relacionamentos que possam nutrir suas emoções. Reconheça suas fragilidades para vencer. Faça como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10. Porque quando sou fraco, que sou forte. O inimigo muitas vezes quer que você ignore o pecado para ser enganado por ele. Você tem reconhecido suas limitações? Reconheça as suas dificuldades e seja forte para vencer. Você quer aprender? Você quer vencer o medo? Reconheça seus limites. Cada um de nós tem a sua fraqueza. Cada um de nós. Reconheça. Não fica escondendo. Tá bem, meu irmão? Graças a Deus, na força de Deus, no poder. Tá tudo bem, coisa nenhuma. Essa capa da mentira, essa roupagem que o medo coloca. Reconheça, filho. Reconheça, filha. Segunda coisa, quer vencer o medo? Exerça a autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, quando foi preso, os guardas caíram. O mesmo Deus que se revelou a Moisés no deserto, quando perguntou o nome de Deus, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. O Deus autoexistente. O Deus que não tem criação, início, fim. E Deus disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então neste momento, Jesus estava invocando o próprio nome de Deus. Por isso quando Jesus disse, sou eu, os soldados caíram por terra.
Sabemos que o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. A Bíblia diz em Atos 4,12, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que sejamos salvos. A Bíblia diz em João 14,14, e é o próprio Jesus falando, prometendo: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Você quer vencer o medo? Exerça a autoridade em nome de Jesus. Então podemos pedir em nome de Jesus para vencer o medo e usar o poder deste nome para superarmos os traumas, os complexos, as nossas limitações, as intimidações, os levantes que vêm contra nós. Davi também enfrentou um inimigo temível por todos e terrível. Tentaram lhe dar uma armadura de guerreiro, mas Davi reconheceu os seus limites e viu que com aqueles aparatos não seria ele mesmo. Então resolveu enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando aquele gigante veio, ele olhou e disse: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não tem aliança com Deus, ele não é circuncidado, ele não tem a promessa do Deus dos exércitos, ele não conhece o Deus que eu conheço. Ele não conhece o Deus que fez ele. Ele não conhece o Deus que conhece. Ele não conhece o Deus que sabe, que prescruta os corações. Ele não conhece o Deus que unge, que chama, que capacita. Ele não conhece o Deus que eu conheço, que é um Deus que ganha batalhas sem aparato algum humano. E Davi foi e venceu. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Foi por causa da autoridade do nome de Deus que Davi teve condições de vencer o gigante amedrontador que é com apenas uma pedrinha. Amedrontador. Qual é o gigante que te perturba? É uma briga, um problema na justiça? É um patrão? É um ex seu? É aquela mulher, aquela sogra sua que levantou contra você na divisa lá, na divisão da herança? Todas as vezes que surgir um medo, declare que em nome de Jesus você pode vencer e ele vai cair por terra. Estou falando com você. Jesus ergueu a cabeça para se entregar voluntariamente àqueles soldados por nós. Isso porque tinha dignidade para se mostrar puro diante de Deus. Por isso Jesus nos prometeu que nunca nos deixaria só. Não é assim que João 14 diz? Que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você se sente sozinha, abandonada pelo seu marido nesse apartamento aí? Você se sente sozinho? Você não está só. Não. Quando você estiver só e está só, com medo, chame o nome de Jesus, clame que ele vai te ajudar. Você tem autoridade, ou melhor, você tem exercido a autoridade em nome de Jesus? Clame o nome que está acima de todo nome. E assim você vai estar vencendo o medo. Você se sente só? Eu volto a repetir. Deus está contigo. E olha, eu quero falar com você que está solteira, solteiro, desquitada, desquitado, ou separado, separada, viúva, abandonada. Você já aprendeu? E você que está querendo aí buscar um relacionamento, eu sempre gosto de dizer o seguinte: você não pode buscar um relacionamento com uma pessoa para casar se você já não foi resolvido, já não resolveu que você só se completa em Deus. Lembra do Éden? Quando Deus colocou Adão no Éden, já era projeto dele de criar Eva. A força da frase "não é bom que o homem esteja só", não é que Deus foi apanhado de surpresa quando olhou para Adão. Tadinho de Adão, tá tão sozinho, dó do bichinho, eu errei, eu preciso de fazer como eu fiz o leão e a leoa, como eu fiz lá, cada um, os pares, vamos lá, Espírito Santo, vamos fazer. Não, ele já tinha plano de criar Adão. Ali a força da palavra chegou o momento de eu executar o que eu planejei. Ele não foi apanhado de surpresa ao ver Adão só. E Adão não sentiu só. Em momento nenhum na Bíblia, em Gênesis, Adão disse: estou sentindo sozinho, Deus.
coloquei o nome da girafa, coloquei o nome do leão, da leoa, cada um tem seu pai, eu estou sozinho, ai que solidão. Não. Deus que falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Fale uma companheira. A ideia ali é que Deus já ia criar a raça humana e criar-nos seres sociáveis e não está se tratando diretamente de casamento. Então, enquanto você não entender que casamento não resolve o problema da solidão, que casamento não te completa, você vai viver essa vida aí. Tem alguns que estão vivendo um casamento, um relacionamento desgraçado, porque casaram nutrindo a expectativa quanto ao outro, querendo que o outro pudesse, ou que preencha o vazio da sua alma, as carências da sua alma, e nunca vai preencher, porque enquanto você não entender que é só Deus, entende? E se você está assim, aí tudo bem, você pode começar a procurar alguém, porque é Ele que te preenche. E é por isso que existe tanta separação, tanta gente que está dentro da mesma casa, estão juntos, mas vivem inseguras, pessoas inseguras. Quer vencer o medo? Em terceiro lugar, cuidado com reações negativas. Pedro também sentia medo. E ao ver os soldados caídos, aproveitou a posição em defesa deles e num ato da falsa coragem ou covardia, cortou a orelha do que estava perto. E Jesus reprovou a reação de Pedro e curou a orelha do homem. O medo muitas vezes provoca reações violentas e impensadas. Pessoas violentas, frequentemente, vieram de um clima de medo. Sabe por que você é desse jeito aí? Agride no trânsito, não tem paciência. Sabe por que você é impaciente com teu filho? Porque você veio de um clima de medo, de insegurança, transferência. Você transfere. O diabo sabe que se você não vai errar voluntariamente, você pode errar por reação, sendo pego de surpresa numa armadilha. Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, Pedro. Ou seja, acaba com esta raiva dentro de você, Pedro. Eu não estou aqui como um revolucionário, eu não estou aqui como Napoleão Bonaparte, Pedro. Estou usando a palavra, mas depois, claro que viveram bem depois todos esses que eu vou citar aqui, né? Eu não sou, Pedro, Gengis Khan. Eu não sou os revolucionários. Eu não sou, Pedro. Eu não quero construir um império sobre o sangue, a espada. Você desarme. Você está com medo de quê, Pedro? Eu estou aqui para te guardar e não perderei ninguém. Fique tranquilo. Quem usa a espada, Pedro, vai ser ferido pela espada. Você tem que tratar o ódio com amor, você tem que tratar o mal com bem, você tem que tratar a injustiça com justiça, você tem de tratar, Pedro, aqueles que te maltratam, que te pisam em você, com amor. Estou aqui, Pedro, para te dizer o seguinte, e para os meus discípulos: ame este rapaz, ame os inimigos e ore, Pedro, por aqueles que perseguem. Então você tem que ter cuidado com as reações negativas. Quer vencer o medo? Uma pessoa dominada pelo medo fere quem está à sua volta. Olha, muitos maridos, por medo de perder o poder sobre a esposa, ferem. Homem que fere a mulher, cortando sua orelha ao falar palavras duras com ela. E depois a esposa não ouve mais as demonstrações de carinho, de amor, de ternura do marido. Mulheres que cortam a orelha do esposo com críticas contínuas e exigem demais. Fruto de quê? Fruto do medo de não ser amada, e então o esposo não consegue mais ouvir a mulher. Quantos pais cortam as orelhas dos seus filhos quando criticam a igreja? Irmãos e pastor, e quando as crianças crescem, não conseguem ouvir uma pregação, ouvir uma igreja. Eu quero compartilhar com você. Eu aprendi com um pastor que me discipulou: nunca, jamais fale mal da igreja para os seus filhos que estão crescendo. Eu tenho duas filhas, Luna com 18 anos e Melissa com 25 anos. Você pode perguntar para elas. Eu mais Giselda vigiamos quanto a isso. Sabe por quê? Tem um monte de adolescentes revoltados com a igreja,
caindo no gnosticismo, caindo no ceticismo, caindo no ateísmo. Vão na igreja, mas tem ódio da igreja. Sabe por quê? Os pais adoeceram. Contaram problemas de igreja. Líderes, presbíteros, diáconos, membros de igreja que contaram os problemas da igreja perto deles, adoeceram. Não é assim? Filhos têm as orelhas cortadas pelos pais quando estes falam de Deus na igreja. Coisas desagradáveis em casa. E depois não conseguem mais ouvir seus pais. É aquela história daquela criancinha que foi com seus pais num churrasco, na casa do pastor. Aí a criancinha lá, o menininho ficou olhando na cara do pastor, olhando na cara do pastor. Aí o pastor: que foi, filhinho? Que foi? Que menino interessante, perceptível. Aí a criança falou assim: não, pastor, eu estou vendo a outra, eu estou procurando a sua outra cara. Como que é? Não, que lá em casa, papai e mamãe falam direto que o Senhor tem duas caras. Cadê a outra? É isso. As reações negativas são fruto do medo e provocam medo. Aquele soldado que já tinha caído ficou apavorado até que Jesus o curou e ele ficou maravilhado. Se alguém cortou sua orelha, Jesus está aqui para te curar. Se você tem tido reações negativas, mete a espada na bainha. Pare de se defender, confie em Jesus. Não te deixes vencer do mal, mas vence mal com bem. Até quando você vai ficar aí com essa guerrinha fria com a sua sogra, com a sua cunhada, com o seu genro? Até quando vocês vão ficar aí nessas hostilidades? Vença o medo em nome de Jesus. A Bíblia diz, a Bíblia traz 365 vezes a expressão não temas, para garantir que todos os dias Deus estará conosco para nos ajudar. Então, quando algo te amedrontar e está te amedrontando, lembre-se do que o Senhor te fez. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de fidelidade. Se você é um servo do Senhor, escute, se você é um servo do Senhor e está com medo de servir a Deus, lembre-se que Deus te garante. Hein, colega pastor, hein, líder? Josué 1:9 diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha, preste atenção no que eu vou dizer antes de terminar. Preste atenção, deixa Deus me usar para falar contigo. Foi num jardim que a humanidade perdeu sua intimidade com Deus e começou a ser dominada pelo medo. E também foi num jardim que Jesus derrotou o medo, dando a oportunidade para ser livres. Se você está lutando contra o medo, reconheça seus limites. Lute usando o poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E evite reações negativas que trarão consequências ruins. Peça a Jesus para te curar. Volte para o jardim de Deus e você vencerá o medo. Você quer vencer o medo? Qual é o teu medo? Qual é o teu bloqueio? Até quando você vai ficar bloqueada? Até quando você vai viver intimidada? Até quando você vai continuar, moça? Hein? Jesus te deu um espírito de ousadia. Jesus te deu um espírito de ousadia, no qual você pode clamar Abba, Pai, Paizinho, Papi, o jeito que você quiser. Qual o teu medo? Medo de relacionar com outra pessoa? Você fica dizendo: homem tudo é igual, homem não presta. Abra teu coração. Peça a Deus para te derramar em você aí este amor dele. A Bíblia diz que o amor de Deus, Romanos 5:5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
para te levar a perdoar aquela pessoa. Dê chance a você mesma de reconstruir um relacionamento. Dê chance a você mesmo de recomeçar a sua vida. Quantos anos você tem? Sabe quantos anos Caleb tinha quando foi tomar posse da terra? Ele virou para Josué e disse: olha, eu estou com 85 anos, o meu vigor é o mesmo, a minha fé é a mesma, a minha disposição é a mesma. Há 40 anos quando eu vim avistar a terra. Estou disposto a batalhar, estou disposto a lutar. Tem gente aí com 26 anos, gente, 28 anos. A vida está difícil, o mundo está em crise. E tem alguns crentes: o mundo vai acabar. Jesus vai vir arrebatar a igreja. Jesus está perto de vir. Ele está perto de vir, meu irmão? É aí que você tem que trabalhar dobrado. É aí que você tem que sonhar os sonhos de Deus e os sonhos que você tem dentro da vontade de Deus. Já viu crente assim? Iguais os varões galileus, olhando para cima. Aí de repente o anjo veio e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que subiu vai descer. Olha, vai cuidar da vida. Então tem gente, menino com 28, 30 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho uma oração que eu tenho feito há muito tempo, quando eu ouvi pela primeira vez a pregação sobre Caleb. Caleb com 85 anos estava cheio de sonhos. Está com medo de quê? Tem gente aí querendo aposentar com 45 anos. Depois que você aposentou, olha como você está. Tem gente que depois que aposenta, envelhece 10, 15 anos. Por quê? Parou de sonhar. Você tem medo de quê? O país, pastor, está mexendo na previdência social. Você esqueceu que Deus é o Deus dono da prata e do ouro? Você esqueceu de que Deus tem um controle de tudo? Você esqueceu de abrir a Bíblia para vencer esse medo, essa insegurança sua e entender que é Deus que vai à frente de nós? Você parou para pensar que o Deus que tem o controle de tudo é Ele que abre portas onde ninguém pode fechar e ninguém pode abrir, só Ele pode abrir? Eu ainda creio nesse Deus. Você crê nele? Então sacode dos pés a poeira. Vamos lá. Erga a cabeça. Erga a cabeça. O que está te bloqueando? O que está te fazendo intimidar? O que está fazendo você retroceder? Vou repetir o que eu disse antes aqui. Portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, de medo, para vivermos outra vez bloqueados, aterrorizados. Mas Deus nos deu espírito de ousadia. Você pode clamar: Abba, Pai. O Senhor está me usando neste momento para muitas pessoas. Dê chance a você de recomeçar. Pastor Eugênio, eu já estou com 50 anos. Eu estou um pouquinho mais velho que você, 52. Estou sonhando. Tem gente que fica ouvindo: você viu? Tem gente que assim, olha, você viu que as frutas, tem tanta... nas frutas, nas verduras, os alimentos estão tão contaminados. Aí a pessoa já está com medo de ter câncer. Querido, você não vai viver nem mais um dia, nem menos um dia daquilo que Deus determinou. Então descanse. Esse dia eu encontrei alguém com medo de bactérias. Bactéria, porque ele lavava a mão e só andava com álcool na mão. Eu falei: meu filho, nosso Deus é tão tremendo que Ele já fez nosso corpo com resistência. Nosso corpo tem a defesa do organismo. Você está ficando pirado. Você está pegando uns tiques aí, as manias. Relaxe. Creia nesse Deus, nesse Cristo, que nada acontece sem o controle dele. Entenda que Deus tem um controle da sua vida. Ei, erga a cabeça, minha irmã. Erga a cabeça, meu irmão, porque sobre você está um poder. Sobre você está a marca, o selo da promessa. Você tem o selo. Ninguém pode te intimidar. E ainda que tenha te intimidado, faça como Caleb,
o destruidor de gigantes, quando ele disse: vamos tomar posse da terra. Vamos, Moisés, lá tem gigantes, igual estão falando, e se tiver? E tem mesmo, mas o Senhor é conosco. Ele nos prometeu, Ele nos garantiu, Ele nos deu livramento. Olha o que esse Deus fez conosco, Moisés. Vamos. E ele venceu o gigante do medo. Ele venceu aqueles gigantes que aquela turma intimidada, com medo, apavorou o povo. Venceu o gigante da timidez. Venceu, e você pode. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou, faço para atrair o outro. E logo descubro que só atraio a outros mascarados, distanciando-me dos outros devido a um estorvo. A máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades. E logo descubro que, ao não verem minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades e logo descubro que, quando perco um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas, das quais quero ser mais íntimo, é a máscara. Faço convencido de que é o melhor que posso fazer para ser amado, e logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo obter com minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Não adianta, chega o momento que as máscaras caem, os disfarces não resistem e a mentira aparece. Nada se esconde para sempre, nem uma palavra, nem uma caixa, nem uma história impedirá que apareça o porquê de muitas coisas serem como são. A autenticidade exige a verdade, a humildade exige a verdade, a dignidade exige verdade, a obediência a Deus exige verdade. Você pode até fugir, mas nunca se esconderá para sempre. A única coisa que a mentira te traz é a vergonha, a queda e a derrota. Fernando Pessoa escreveu: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti. E perdi-me quando quis tirar a máscara e estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. E estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. Portanto, queridas e queridos, sejam sempre vocês mesmos. São maravilhosos do jeito que são, assim, sem mais nem menos, do jeito de vocês, únicos, insubstituíveis, nem melhor nem pior que ninguém, simplesmente vocês. Do poeta e escritor Augusto Cury. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina
produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. A maior aventura de um ser humano é viajar. E a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro. Pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros. Mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Violência gera violência. Os fracos julgam e condenam. Porém, os fortes perdoam e compreendem. Ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais: a sua inteligência. Invista nela, estude. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Não duvide do valor da vida, da paz,
do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal. O passado é uma cortina de vidro. Felizes os que observam o passado para poder caminhar no futuro. A vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação. Porém, ela é, ao mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. Augusto Cury. Um rei resolveu subir até uma montanha íngreme do seu reino para encontrar com um grande sábio. Convocou seus servos e foi ao encontro daquele sábio. Ao encontrá-lo, disse-lhe que estava ali para lhe fazer 3 perguntas que lhe incomodava. Qual é o momento mais importante da vida de alguém? Qual é a pessoa mais importante que existe? Qual é a coisa mais importante que alguém deve fazer? O sábio respondeu prontamente: o momento mais importante é o agora, é o hoje. A pessoa mais importante é aquela pessoa que o Criador colocou ao seu lado. E a coisa mais importante para se fazer é fazer esta pessoa feliz. O rei desceu satisfeito para colocar em prática o que recebeu do sábio. Aproveite este dia de hoje. Deus te deu para viver, viva-o com toda a intensidade. Esqueça o que passou. Não preocupe com o futuro. Olha, faça esta pessoa que está ao teu lado, no trabalho, na escola, na sua casa, feliz. Porque a coisa mais importante é fazer esta pessoa feliz. Tenha um bom dia. Nossas múltiplas máscaras. Parece que ao longo do tempo a gente vai formando uma certa crosta. São camadas e mais camadas de crenças, ideias, preconceitos, paradigmas, obrigações e deveres que nos dizem o que a gente deve ser e fazer. Não é verdade? Então todos os dias a gente acorda exercitando um pouco desta personagem que vamos aprendendo a ser. Nos acostumamos tanto às máscaras que nem sabemos mais qual é nossa verdadeira face. Mesmo sozinhos, frente ao espelho, quando tiramos algumas de nossas máscaras públicas, ainda restam nossas máscaras íntimas que nos dizem o que é ser feliz, como é ter sucesso, o que sentir e o que buscar, mesmo que de alguma forma a gente sinta que estas diretrizes não satisfazem. É preciso lembrar, no entanto, que por mais bem feita, bonita e reluzente que seja nossa máscara, ela sempre pode arrebentar no elástico. Não é a expressão verdadeira de quem somos, apenas um pálido reflexo disso, uma forma de ser quem aprendemos a ser. Redescobrir a si mesmo é retirar a máscara, não para uma nudez de sentimentos, onde tudo está exposto num caos revolucionário. Isso pode acontecer quando a máscara sufoca o indivíduo, mas já é uma situação extrema. É preciso retirar a máscara para ver-se intimamente, reconhecer seus próprios padrões para a vida, refazer escolhas, reconsiderar projetos, realizar propósitos. A face revelada atrás das máscaras
é sempre a mais importante. A beleza está na natureza de sua verdade, na integridade de sua forma. A gente não deveria se perguntar por que muitas vezes não nos tornamos quem queremos ser. Deveríamos nos espantar de por que é tão raro desejarmos ser quem de fato somos. Há uma plastificação da realidade. Fingimos ser quem não queremos ser para viver uma vida que não nos satisfaz. Afinal, do que temos medo? Do que você tem medo? Estamos abrindo mão de sermos o melhor de nós, em prol de sermos quem os outros quiseram que fôssemos. Qual a melhor medida para a vida? Qual o script mais adequado? Que fórmula ou roteiro pode nos levar à realização? Se você não conhece estas respostas e nem conhece alguém que as saiba, então não há nenhum modelo pronto que podemos seguir para irmos aonde queremos ir. Precisamos ser autores de nossa própria jornada, fazer escolhas novas e tomar decisões ainda não tomadas. Há uma liberdade infinita em um novo dia que nasce. Hoje podemos fazer e viver tudo o que quisermos, mas precisamos nos dar conta que o programa do passado não serve inteiramente para compor a vida futura. Há muito espaço para a improvisação, descobertas, arte em seu estado mais puro. Há sempre espaço e tempo para ser quem de fato somos. Só é preciso escolher isso. Seja você mesmo, não simule a afeição.